Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nesta igreja matriz dedicada a São Judas Tadeu, nesta querida cidade de Corbélia, cidade das flores. Queridos sacerdotes, em grande número aqui presente, queridos diáconos, seminaristas, consagradas, consagrados, irmãos e irmãs, de um modo particular os familiares dos nossos ordinandos. Gostaria de frisar antes da homilia que eu preparei para vocês, dizer de São Pedro e São Paulo. São Pedro, o Senhor quis dar-lhe uma liderança especial para ele, porque em todos os 3 anos de catequese que o Senhor ministrou para os apóstolos, Pedro sempre teve coragem de perguntar quando não entendia, mesmo às vezes dando bola fora. Mas sempre ele reconhecia a sua liderança, sempre. Toda vez que se narra na Sagrada Escritura o nome dos apóstolos, o de Pedro sempre vem por primeiro. E o Senhor, mesmo tendo sofrido a negação de Pedro por 3 vezes, não o conheço, Jesus quis reabitá-lo, perguntando a ele também 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacente o meu rebanho. E Pedro então sempre respondeu: sim, Senhor, é claro que eu te amo. E quando ele entende a profundeza desta pergunta de Jesus, Jesus então lhe dá uma autoridade, porque Jesus queria fundar uma igreja, queria que tivesse um povo, que tivesse um vigário dele, escolhido por ele para iniciar esta igreja. E na pessoa de Pedro, ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Cristo quis fundar uma igreja, quis deixar um vigário aqui na igreja. E o vigário de Cristo hoje é o nosso querido Papa Francisco, a quem nós deveremos sempre ter um carinho, um amor e rezar sempre por ele, porque ele pede sempre: rezem por mim. Nunca devemos falar mal do Papa, pois quem fala mal do Papa não pode comungar, porque na missa se reza em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Mauro. Então a gente precisa estar em comunhão, senão não poderemos participar da Eucaristia, se não houver esta comunhão. E hoje, por ser dia de São Pedro, é dia do Papa. Então não esqueçamos de rezar pelo Papa. Paulo, homem estudado, homem de família nobre, tinha cidadania romana. Ele era um fariseu autêntico, conhecedor da Torá. E ele não aceitava que alguém pudesse fundar uma igreja, que alguém pudesse seguir outro líder, no caso Jesus Cristo, e por isso ele perseguia os cristãos até a morte. Mas num momento dessa perseguição, Jesus aparece na vida de Paulo, ele se converte, ele se transforma de perseguidor
dos cristãos e agora, tornando-se cristão, torna-se perseguido pelos seus colegas, amigos do judaísmo. E Paulo anunciou a palavra do Senhor por todo o mundo conhecido. Passou por muitas dificuldades, sofreu muitas perseguições, mas nunca desanimou, porque ele, ao encontrar-se com Jesus, ele encontrou o verdadeiro sentido da vida. Tanto que, quando ele já estava preso e já sabia que ele seria morto por degolamento, porque não poderia ser pregado na cruz, porque ele tinha cidadania romana, ele disse: tudo que eu deixei para seguir Jesus Cristo, em comparação com o que eu ganhei por seguir Jesus Cristo, é lixo. Veja que ato de fé que este homem faz, estando preso por causa de Jesus, já sabia que seria morto por degolamento e faz uma profissão belíssima como essa. Então, irmãos e irmãs, Pedro, chefe da igreja, vigário de Cristo, aquele que nos mantém na fé, na unidade com toda a igreja. Paulo, o grande anunciador e o que testemunhou com a sua vida, com o seu sangue, a sua fé na conversão em Jesus Cristo. Que nós também possamos ter coragem de testemunhar Jesus Cristo. Agora eu vou ler o que eu preparei para a ordenação. Caros diáconos Lucas Marubim e Luiz Fernando Fabian Siqueira, hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. A Arquidiocese de Cascavel está ganhando um Pedro e um Paulo, quero dizer, um Lucas e um Luiz Fernando. Na igreja, Jesus estabeleceu vários ministérios para os seus apóstolos e discípulos, para continuarem na terra a construção do seu reino de amor. Os ministérios são um mistério de amor de Deus por nós. É uma gratuidade dele. Não foi vocês que pediram para ser padres. Até hoje quem pediu para que eu ordene vocês foi o pró-reitor do seminário de teologia. É uma graça de você, que Deus concede a vocês dois, chamando-os para serem presbíteros da sua igreja. Contemplando entre esses dois ordinandos, eu me pergunto: qual dos dois é Pedro? Qual dos dois é Paulo? Pelo que tenho visto e ouvido, parece que o diácono Lucas é Pedro. E assim sendo, o diácono Luiz Fernando é Paulo. Mas não nos importa muito quem seja Pedro ou Paulo. O que importa é saber que ambos estão dispostos a seguir as pegadas de Pedro e Paulo. Seguir a Pedro pelo entusiasmo e amor que tinha em seguir a Cristo. Seguir a Paulo pela coragem e alegria de pregar o Evangelho até as últimas consequências, de seguir até o fim, até o martírio, se preciso for. Meus caros ordinandos, eu gostaria que vocês abrissem o coração para que entrasse nele a força e a graça de Deus, que os dispusesse a dar ao mundo esses três testemunhos: do serviço, da comunhão e da doação de suas vidas.
para vocês serem bons presbíteros, precisam praticar em alto grau a virtude da esperança. Para serem irmãos de verdade, preciso praticar em alto grau a virtude da caridade. E para serem mártires, não só no momento, mas de todos os momentos, precisam praticar em alto grau a virtude da fé. Estas três virtudes brotam do coração de Deus e nos levam diretamente à santidade. Todas as outras virtudes se fazem suas servas e auxiliares, tendo como rainha a caridade, no dizer de São Paulo. Aliás, a caridade, o amor, é o nome do próprio Deus, no dizer de São João: Deus é amor. Recebendo o presbiterato, meus caros Lucas e Luiz Fernando, os senhores estão prometendo seguir a palavra e o exemplo de Cristo, que disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Antes de Cristo, servir era humilhação, vexame, sofrimento. Depois de Cristo, servir tornou-se uma alegria, uma honra, uma santificação. No serviço humilde e dadivoso se encontra a alegria, a felicidade do cristão. Há muito mais alegria em servir do que em ser servido. Quando prostrarem durante a ladainha, parecerão aniquilados, mas quando te levantares, ungidos, consagrados, vejo-os maior que os príncipes, mais alto que os anjos. Lucas Marubim e Luiz Fernando, nos teus sembrantes jovens, ainda são meninos, mas os velhinhos te beijarão as mãos e te pedirão o perdão divino. Os pais desorientados te pedirão conselhos para transmitirem aos filhos. Os jovens sentirão felizes quando os abençoarem. As crianças te procurarão como procuraram Jesus Cristo. Deixai vir a mim as criancinhas. Que poder tens nas mãos! Se lança água na cabeça do recém-nascido, nasce o novo Filho de Deus. Se traças o sinal da cruz sobre o agonizante no leito de dor, nasce um bem-aventurado no céu. Quando rezas, a igreja inteira reza contigo. Quando perdoas, é Deus quem perdoa. Quando pregas, são palavras de Deus que saem de seus lábios. Quando junto do altar pronuncia aquelas palavras poucas e misteriosas, Jesus obediente se faz presente verdadeiramente nas espécies do pão e do vinho. E quando vocês passarão pelo meio do povo, sempre o povo verão: eis os homens de Deus. Vocês são homens de Deus.
Tua vida, Lucas e Luiz Fernando, não a vives para ti, e sim para a glória de Deus e a felicidade dos irmãos. Fazes Deus descer até o homem pecador, fazes o homem subir até Deus 3 vezes santo. Outros se gloriam de doutores da lei e das ciências. Tu te glorias de doutor da lei e da sabedoria. Outros lutam pela justiça tão falha dos homens. Tu confias na justiça divina, toda feita de bondade. Outros correm atrás das riquezas e dos prazeres do mundo. Tua riqueza é a paz do teu coração e a paz dos corações dos fiéis que estiverem para o seu rebanho, para o seu pastoreio. Tua alegria é ver o cristão santificado, o pecador perdoado, o humilde valorizado, a pessoa humana respeitada, a comunidade unida, a igreja vivificada, as famílias vivendo no amor, a sociedade justa e harmoniosa, e o Cristo querido, ouvido, seguido, amado e adorado por todos. Meu caro ordinando Lucas, Deus abençoe o seu pai, o senhor Gilberto Marubim, e a sua mãe, Maria Aparecida da Rocha Marubim, o seu irmão, Tiago. Meu caro ordinando Luiz Fernando, Deus abençoe o seu pai, Alexandre Felício de Siqueira, e a sua mãe, Ivonete Fabiano de Siqueira, e seus irmãos, Igor Henrique e Vitor Hugo. Os pais do Lucas, eu que fiz o processo de habilitação matrimonial deles, porque eram meus paroquianos lá em Bandeirantes. Eu recordo bem o dia quando eu fiz esse processo. Deus abençoe os que cooperaram para que vocês dois estivessem hoje aqui com alegria estampada no rosto, para dizerem diante do altar: eis-me aqui, Senhor, para servir-vos e servir aos irmãos durante toda a minha vida. Diácono Lucas, você será o 64º padre a ser ordenado por mim. E você, Luiz Fernando, o 65º. Você, Luiz Fernando, eu tive a honra de batizá-lo no dia 13 de agosto de 1995, na Igreja Matriz Santa Teresinha do Menino Jesus, em Bandeirantes, Paraná, onde era pároco. Mas vai concluir. Sabe de uma coisa? Eu não sei mais qual de vocês dois é Pedro, qual é Paulo. Não importa. Sei que ambos são seguidores de Jesus Cristo. Sei que, como os apóstolos, darão as vidas para a glória de Deus e serviço dos irmãos e irmãs. Sejam felizes, é o que lhes posso desejar de todo o meu coração de pai. Amém.